aqui para a gente comentar mais sobre esse assunto, eu convido agora ao nosso programa um especialista em meio ambiente, John Wirduk, que ele é mestre em planejamento urbano e regional. John, nosso ambientalista hoje aqui no programa comigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT News. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou John Wurdig, sou engenheiro ambiental, atuo há 25 anos na área de meio ambiente e atualmente estou como gerente de transição energética do Instituto Internacional Araiara, onde nós estamos já há muitos anos acompanhando toda essa tramitação do PL, que nós, do movimento ambientalista, chamamos o PL da devastação. E hoje acompanhamos, né, aqui em Brasília, a coletiva de imprensa e também essas novidades todas aí que, inclusive, pegou nós de surpresa sobre a edição de uma medida provisória para disciplinar já no dia de hoje, colocar em prática a efetivação do instrumento LAI, que é a Licença Ambiental Estratégica, que é um assunto tão polêmico e que é o que eu estou aqui hoje, principalmente disposto para trazer o nosso posicionamento do Instituto Araiara sobre os riscos da efetivação desse instrumento, Gabriela. E John, quais seriam esses riscos? Bom, então assim, a LAI, ela entrou no dia 21 de maio deste ano de 2025, através então de uma emenda, né, do senador Davi Alcolumbre. Como a gente sabe, né, tem aí toda uma questão política, uma pressão política muito grande para exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente sabe todo esse embate entre o IBAMA, a Petrobras e a própria pressão do governo Lula, o desgaste sobre a ministra Marina, e a LAI veio com esse objetivo. Como funciona, né, na prática? É uma modalidade nova de licenciamento, que ainda não existe no Brasil. A proposta seria um licenciamento monofásico, ou seja, apenas uma fase, eliminando a licença prévia, a licença de instalação e de operação, mas esse requisito foi vetado pelo presidente. Mas, no geral, se manteve na íntegra o texto proposto, que está no artigo 3º do projeto de lei do PL da devastação, e a lá, então, ela vai, pela primeira vez no Brasil, ela trouxe a inserção política dentro do instrumento de licenciamento ambiental, ou seja, né, o Conselho Político do Governo, ele vai elencar quais são os projetos prioritariamente elencados como estratégicos, e eles vão ter, então, uma tramitação facilitada nos órgãos ambientais para sua aprovação, que deve ocorrer em 1 ano, como previsto. Então, não ficou claro na coletiva se vai ficar em 2 fases, eles disseram que não serão numa, mas no que a gente conseguiu entender, vai receber uma licença prévia e depois, em seguida, uma próxima licença, porque em 1 ano, assim que o empreendedor entra com a documentação, com os estudos ambientais, com o EIA-RIMA, o órgão ambiental tem essa prioridade de 1 ano para emitir ou não a licença ambiental. Só que a gente já percebe que tem um contexto político muito grande que não se tinha, que, né, a gente não percebia, né, que isso ia, a gente tinha uma esperança, vão vetar, né, na íntegra a questão da LAI. Mas o que nos últimos meses a gente percebeu? Toda uma movimentação, né, do Rui Costa, da Casa Civil, com a presidência do Senado, da Câmara, para realmente efetivar a LAI, porque é um interesse estratégico do governo. Teve uma frase que foi do governo anterior, né, dita pelo ministro do Meio Ambiente em plena pandemia, de deixar a boiada passar, e agora a gente percebe isso. Essa LAI é isso, vai passar a boiada, principalmente dos projetos estratégicos relacionados à expansão da indústria fóssil no Brasil. O que isso significa? Aumento de exploração de petróleo, como na margem equatorial. Agora, dia 17 de junho, teve um leilão da ANP, onde foram leiloados, né, inúmeros blocos de petróleo em áreas sensíveis. O Instituto Araiara tem 5 ações civis públicas contra esse leilão e essas áreas de exploração de petróleo. Hoje, a Araiara é a maior ONG de litigância climática e ambiental da América Latina, e o nosso posicionamento está, né, muito direcionado sobre barrar essa expansão da indústria fóssil em pleno ano de emergência climática que a gente vive, né? Os últimos 2 anos se pautaram sobre situação de emergência climática em nosso país, seja com queimadas, seja com a questão das inundações no Rio Grande do Sul, seja, né, com as enchentes, com calor extremo. Então, o nosso país,
vive, né, nos últimos 2 anos uma situação de emergência climática, e esse instrumento, a LAI, sequer trata sobre a questão das mudanças climáticas, do contexto de emergência climática que a gente está vivendo. Ele vem para uma celeridade, para acelerar o trâmite do licenciamento ambiental no Brasil, através desse novo dispositivo chamado LAI. John, pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar da questão política. É bom que você acompanhou a coletiva, então vai poder concordar comigo que eu senti uma preocupação muito grande do governo nessa coletiva em manter um diálogo com o Congresso, né? Talvez um medo deles vetarem esse projeto quando ele voltar. E queria saber a sua opinião sobre isso. Tem muito mais um viés político do que realmente ambiental agora com essa decisão do governo federal? Ele se costurou totalmente para o viés político. Óbvio que a gente teve alguns inúmeros ganhos e vitórias de vetos em relação às comunidades tradicionais, porque a gente estava falando da exclusão aí de mais de 230 territórios indígenas que hoje não são homologados no Brasil, que não, né, estariam em uma facilitação no licenciamento ambiental, eles não iam ser incluídos. Então a gente teve os ganhos para a Mata Atlântica, territórios indígenas, quilombolas, e a questão da LAC, que é a licença ambiental complementar, e não entrou, né, os projetos de impacto mais significativos, né, só os de baixo impacto. Já tem uma discussão há muito tempo sobre a LAC no STF, inclusive com a mudança do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. O que acontece? A gente percebeu realmente isso, como o processo, Gabriela, uma costura política muito grande entre as casas, entre os poderes, para que se garanta realmente, né, o que o governo propôs, né? Então, que se aceite os vetos feitos pelo governo. O governo também está encaminhando um novo projeto de lei para votação. Né, houve uma reunião aí de mais de 5 horas entre a presidência da Câmara e a Casa Civil, tratando sobre esse projeto de lei, e essa questão, como volto a dizer, essa grande surpresa da efetivação da medida provisória específica para colocar em vigor a partir da data de hoje, do dia 8 de agosto, né? Uma data aí que marcou, né? A gente tem inúmeras datas que marcam a comemoração em relação à questão ambiental, e ficamos aí então com esse retrocesso no Brasil no dia 8 de agosto, com uma medida provisória para tratar sobre a LAI, que é a maior prova que possamos ter em relação à articulação política em detrimento. Óbvio que a gente percebeu um discurso da ministra, né, para garantir mais segurança jurídica no processo do licenciamento, para trazer também com um aspecto de inovação, que precisamos modernizar a legislação, mas pensa bem, um instrumento novo inserido no dia 21 de maio, em poucos meses ele já consegue aprovação, e ainda com uma medida provisória, ou seja, não houve o debate que foi dito na coletiva. Se debateu com os ambientalistas, com a academia, né? Se agradeceu muito esse trabalho essencial, Gabriela. Parabenizo o SBT News, né, por estar focando nessa pauta e esclarecendo para a população os pontos, né, desse novo projeto do licenciamento ambiental, que vai impactar a vida de milhões de pessoas com esses novos instrumentos aí inseridos como a LAC. Então a mídia fez um papel muito importante. Acho que há muitos anos a gente não via um posicionamento e um esclarecimento e espaço para todos os setores. A gente sabe que houve muito lobby de muitos setores pedindo aceleração, né, que fosse acelerado esse processo, que realmente foi o que aconteceu. Esse processo muito rápido, houve essa tramitação. No dia 17 de junho, na madrugada, como a gente viu, né, às 3 da manhã, houve a votação, né, pela maioria dos deputados na Câmara, aonde foi aprovado, e agora veio essa notícia, né, da sanção, que já temos até um número de lei aqui, né? A gente está tratando agora da lei número 15.190, de 8 de agosto de 2025, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no Brasil e regulamentando, inclusive, dispositivos constitucionais. Qual é o nosso posicionamento da Araiara enquanto isso? A inconstitucionalidade nesses requisitos, nesses novos instrumentos impostos nessa legislação, e, inclusive, estamos na próxima semana entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida provisória. O nosso diretor-presidente, o doutor Juliano Bueno, trouxe esse posicionamento para a imprensa, né? Nós estou aqui como um porta-voz da Araiara, trazendo esse comunicado
de primeira mão aqui, é o primeiro espaço que a gente traz, né, no SBT News, que nós iremos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em virtude desta aprovação da lei. Excelente, John, pela participação. Muito obrigada. E qualquer novidade agora sobre essa ação que vocês estão entrando, você nos avise que a gente vai atualizar aqui no nosso programa e a gente mantém essa pauta em alta, que é muito importante para o Brasil, para todos os setores, né? Porque realmente impacta muita gente, todo mundo, a vida de todos. E num Muito ano de obrigada. COP, né, Gabriela, que a gente ainda Exatamente, isso que está eu ia agora, a comentar, menos de 100 dias, uma Conferência Mundial do Clima sendo realizada aqui no Brasil. É um grande retrocesso ambiental. Obrigado, Gabriela, pela Obrigada, John. Boa tarde.